Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ciências Sociais, nossa aula de número 14, e a gente está em ritmo de revisão. Hoje nós vamos lá para o primeiro livro, livro 1, atividade 1. Se você não sabe onde está seu livro, não precisa correr desesperadamente para procurar, perder um tempo procurando. Depois você procura, quando acabar a videoaula, e releia os textos da atividade 1 para relembrar. Por enquanto, nesse momento, você pode só seguir o slide e ir pensando, ouvindo o que a tia vai falando, tá bom? Bom, estamos aqui para relembrar. Relembrar o que é cultura, que a gente conversou lá no início do ano, fizemos algumas atividades, olha aqui as páginas são essas. Tá bom? E você lembra o que é cultura? Não? Lembra ou não lembra? Vamos ver? A cultura é um conjunto de elementos, de características que formam a identidade de um povo. Pode ser a língua, ou quando é um povo que tem uma mesma língua, pode ser o dialeto, né, que são as diferenças regionais, o que a gente tem muito aqui no Brasil, diferentes maneiras de pronunciar a língua, né? Nas diferentes regiões que a gente tem, de acordo com as regiões que cada um mora, o tipo de roupa, o modo que a gente vive, as músicas que a gente ouve, os alimentos que consumimos. Por exemplo, o Brasil é um país enorme, né, de dimensão continental. A gente diz que ele tem o tamanho de um continente, a gente já falou sobre isso. Então, ele é muito grande, existem muitos estados no Brasil. E muitos estados, esses estados que existem no Brasil, têm culturas diferentes em sua maioria. Né? A gente tem a região Nordeste, que traz muito também da cultura africana, o tipo de alimentos, né? Vatapá, essas comidas que a gente não vê que não é tão comum aqui na região Sudeste, né? Essas comidas baianas, bem temperadas, que não são comuns na região Sudeste. Lá no Sul, a gente consome aqui, por exemplo, o churrasco. Lá, o hábito do churrasco é maior do que o que a gente tem aqui. O chimarrão, que a gente não toma aqui, lá faz parte da cultura. Então, a cultura tem muito a ver também com o local que você vive, o que você tem à sua disposição. Vamos ver, um exemplo são os índios que existem no Brasil. Existem índios que até hoje preservam a cultura da caça, da pesca, da coleta para alimentação, ok? Eles preservam essa cultura. Existem outros índios que já moram em cidades grandes ou lugares urbanizados e que deixaram essa cultura de caça, de pesca de lado, e eles obtêm seus alimentos como a gente, comprando nos mercados. Existe também a comunidade ribeirinha, a comunidade que mora próximo aos rios, que tem o hábito da pesca para consumo e para comércio, da mesma forma as cidades praianas. Então, as culturas, mesmo dentro do Brasil, do mesmo país, elas são muito diversificadas, dependendo do lugar onde e do ambiente que as pessoas, que esse grupo vive. Não só do ambiente, mas também, como eu falei lá, do Nordeste, né, que tem muito da cultura africana, porque na época da colonização, muitos africanos escravos foram para lá para trabalhar, então um número grande de escravos viveram naquela região e acabaram pós-colônia, eles passaram a viver como cidadãos que são hoje e trouxeram para a gente a sua cultura. E se a gente pesquisar, mas isso vai ficar para a próxima aula, se a gente pesquisar, a gente vai ver que a nossa cultura ela é muito cheia, sem a gente saber, muito cheia de características, né, da cultura indígena, africana, europeia também, né, que foi quem nos colonizou, os portugueses.
mas assim, misturada. É a cultura que forma o Brasil, essa cultura misturada dos povos, ok? Aqui a gente tem uma menina que até é uma mulher do povo Mursi, que vive na Etiópia, na África. Tem o costume de usar acessórios como alargadores de orelhas, né? Ou lábios também, aquele que alarga o lábio. Eu não botei a foto da tailandesa, mas tem também mulheres da Tailândia também, que usam argolas no pescoço. Depois vocês olhem no livro de vocês. E aqui é o Brasil, olha, as crianças do Brasil que têm o futebol como cultura, né? A gente vê até que as vestimentas são bem diferentes uma das outras. Ok? E o que vocês vão fazer então, a partir daí? Vocês vão reler os textos. É pequeno, não tem nada grande, tá? A gente tem 2 páginas de texto só, falando sobre isso que a tia Jorge já conversou aqui com vocês. E aí, vocês têm aqui o número 1 da página 238, tá? O número 1 é uma roda de conversa, entre conversas, que a gente fez em sala de aula. A gente conversou em sala de aula com os colegas. A proposta é a seguinte: vocês vão conversar, é só esse número 1. Vocês vão conversar com a família de vocês sobre isso aqui, sobre essas perguntas. Quais os costumes você identifica no seu dia a dia? Porque até dentro da própria família tem cultura diferente da outra, né? A gente conversou isso numa aula tem pouco tempo. Em alguma aula dessas, não sei se foi de história ou de geografia, que a gente conversou sobre isso. As próprias famílias têm culturas diferentes uma das outras, né? Tem hábitos diferentes. Então, agora vocês vão conversar sobre costumes que você identifica no seu dia a dia. Quais são as brincadeiras que as crianças do lugar onde você mora mais brincam? Quais são as atividades que você realiza durante a semana? Letra D, de onde vêm os alimentos que você e seus familiares consomem? A letra E não precisa, tá? Que é para saber se você e seus colegas responderam as mesmas as questões de forma parecida. Não precisa. Então, vocês vão conversar a letra A, B, C e D com a família e registrar no caderno essas perguntinhas, resposta pessoal de vocês, tá bom? Sobre a cultura, o dia a dia de vocês, os hábitos familiares, alimentares, enfim, registro no caderno. O título pode ser esse mesmo, que é a cultura. Não esqueçam de organizar, botar parágrafo, tá bom? Dizer qual exercício de aplicação, Paz Natal número 1, igual tá aqui, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.